Olá, bem-vindos ao FIB Produz. E no programa de hoje a gente tem 3 convidados muito especiais que vão conversar com a gente a respeito de um curta-metragem, né, que foi feito aqui na faculdade para uma disciplina. Bom, os nossos convidados são Guilherme Godoy, do 2º ano do curso de audiovisual, né, Guilherme? Sim. A Karina Rofato, que também era nossa aluna do curso de audiovisual, e o Jean Padovan, que é um convidado especial, não é nosso aluno, mas tem um papel fundamental na criação do vídeo, certo? Certo. Bom, e a gente tem então esses convidados especiais para conversar com a gente a respeito de um curta-metragem chamado O Homem e a Felicidade, certo? Acho que pelo título a gente já percebe um pouco da profundidade, né, do tema. Enfim, muito difícil da gente ter assim linhas gerais, imagino, para a gente trabalhar qualquer tema sobre felicidade. E Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria ler rapidamente um resumo até que você me mandou, não sei se é a sinopse oficial do vídeo, Sim. que eu acho que a gente pode partir daqui, que pelo menos me intrigou. Diz assim: o homem e a felicidade é uma metáfora sobre a busca incessante da humanidade pela felicidade e traz como reflexão a forma como nós fazemos isso, deixando de valorizar as pequenas coisas que realmente nos fazem felizes e agindo de forma gananciosa. Bom, a partir dessa sua explicação, eu queria que você contasse um pouquinho, antes de tudo, como é que surge a ideia desse projeto, antes de tudo desse tema, né? E aí a Karina também, se puder incrementar, acrescentar algumas coisas. Então, a ideia, eu já tinha algumas ideias na cabeça de trabalhar com ele, inclusive, foi um personagem construído para ele, com essa ideia de luzes e tal. Daí, juntou eu e a Karina, que a gente estava precisando para a disciplina, né, para as disciplinas do semestre passado, fazer um trabalho. E eu falei, vamos fazer? Vamos. Daí, nisso, a gente começou ali a criar tudo e a ideia foi surgindo tanto no ato da criação quanto depois. Porque tem muito disso, né, da gente tá criando alguma coisa e depois dando um sentido para aquilo. Até no caso na edição também, né, que a gente mexeu com isso. Nós fomos construindo durante a filmagem, tivemos muitas ideias, a gente amadureceu muito durante as filmagens mesmo. Filmamos cenas específicas, depois na hora da montagem, aí ele foi construindo. Na verdade, na hora da montagem foi mais a parte do Guilherme mesmo, né? Mas tiveram várias outras coisas, né? Tá, só para eu entender direitinho. Então, o que veio primeiro? A temática foi uma consequência do que você já tinha um pouco em termos de estética pro curta, é isso? Sim, isso. Exatamente isso. E como é que vocês chegaram, então? Por que falar de felicidade a partir do que você já tinha, talvez, em mente? Então, nós pensamos, assim, no decorrer da gravação, a gente estava vendo que o cara estava lá tentando pegar aquelas luzes e tal, mas por que ele estava triste? Por que as luzes? Que sentido isso teria para ele? E daí surgiu a felicidade. Por que não tratar a felicidade dessa forma, como uma luz? Que a gente fala muito dessa questão, a luz no fim do túnel, é a felicidade, é aquela ideia de plenitude. E por que não trazer isso com essa ideia da luz? Daí foi assim que a gente começou a juntar todo o conceito com essa ideia estética, e ali mesmo na gravação o conceito se iniciou, e depois ali na montagem, na edição, a gente deixou redondo, fechou. Realizou. É interessante porque geralmente a gente ouve o contrário, né? Assim, de existir uma temática, um enredo principal, pelo menos, um fio condutor em termos de narrativa. E aí, obviamente, aquilo é trabalhado depois, né? Enfim, em termos de produção, pós-produção. Karina, como é que foi os primeiros... A gravação em si, né? Enfim, produção, isso tudo que o Guilherme já adiantou, que você mesma disse que foi sendo incrementado, né? Foi pensar durante a gravação. Como é que se deu? Na verdade, foi assim. Nós tínhamos a ideia de fazer algo juntos, né? Essa era a vontade. Tínhamos o trabalho para fazer, ele tinha uma ideia inicial de trabalhar com luzes e com o Jean.
Aí foi num sábado à noite, né, Gui? Foi uma madrugada, Num né? sábado à noite, ele mandou uma mensagem pra mim: Cá, tô querendo gravar hoje. E eu dormindo. Era umas 8h30 da noite. Eu falei assim, eu topo. Vou tomar um banho e tô indo pra aí. E fui pra casa do Jean. Chegamos lá, a gente montou tudo. Né? A gente foi recebido com um banquete. A gente montou tudo. Né? Usou o guarda-roupa pra montar o TNT, pra ser o fundo de croma. E pra montar, pra filmar ali. Usamos a minha câmera, a câmera do Gui, o equipamento dele. Aí a gente foi tendo ideias durante a madrugada. Não, vamos fazer melhor assim, mas o que a gente encaixa aqui depois? E fomos conversando com relação a isso. Então a gente foi uma construção assim do momento, foi clareando na minha cabeça. Que tal fazer isso? Aí ele falou assim, a gente pode fazer dessa maneira. Ah, vamos. E assim, a gente explorou o tadinho do Jean. Quanto tempo, Karina, vocês tiveram de gravação, já que foi tudo nesse mesmo dia? Só essa madrugada, a gente usou a madrugada toda. Umas 2, 3 horas de gravação. 3 horas de gravação, assim, até a gente, mas assim, montar Que equipamento, é pouco, né? Se vocês não tinham, de repente, um roteiro específico, um script todo, né, determinado. Sim, mas eu acho que a gente foi iluminado, na verdade. Inclusive utilizando a ideia, sim, a temática sim. utilizada. É que tem toda essa questão de a gente estar desenvolvendo ali e acaba... É que as ideias, elas fluem de uma forma muito mais fácil se você está se envolvendo com o projeto, assim, de uma forma mais ampla, sabe? De todas as formas. Eu tô filmando, eu tô criando conceitos, tô fazendo tudo. Então, sei lá, eu sinto dessa forma, como se a ideia, ela se fechasse de uma forma muito mais rápida, mais construtiva, se a gente tem esse processo mais orgânico para estar produzindo. É que a gente estava numa comunhão plena, os três também ali. Sim. A gente estava por inteiro fazendo aquilo. Então, assim, fluiu de uma maneira muito boa, muito gostosa, muito... Foi, assim, realmente iluminado mesmo. E eu acho que eu posso, inclusive, comentar como espectadora, né? Enfim, eu sempre falo que não é nunca papel de... opinião de especialista, muito pelo contrário, né? Eu acho que vocês têm um material de muita sensibilidade, um material que passa emoção, antes de tudo, poético, né? Eu acho que até, inclusive, dificilmente seria o contrário quando a gente tenta lidar ou tratar do tema como felicidade, né? Então, eu acho que, pelo menos o que me pareceu assistindo, é uma obra aberta no sentido em que depende da interpretação de quem assiste, né? Porque ela não é determinada em termos não só de narrativa, que é isso que vocês estão dizendo, que ela foi construída de maneira orgânica, mas eu acho que o produto em si, final, também passa um pouco dessa ideia, né? Vocês concordam? Era essa a intenção? Sim. Foi tocar, foi, na verdade, para tocar mesmo as pessoas e cada um interpretar da sua maneira, né? A gente não deu um sentido único. A gente tá ali com o título, com as ideias ali na filmagem, nas imagens, a gente está dando um escopo, uma ideia inicial ali, daí o resto é por conta da pessoa. A gente tem a nossa interpretação, que no caso foi essa sinopse que você leu, que seria uma interpretação nossa, mas assim, tá aberto. Até porque não existem falas, né? Até depois eu já vou ouvir o Jean, mas vocês optaram por não ter falas, enfim. O Jean não contracena com mais ninguém, não com nenhuma outra coisa, né? Não fala. Ao mesmo tempo, depois a gente ouve o lado dele, traz uma interpretação emotiva, né? Enfim. Somente a expressão mesmo. Pois é. E muito do olhar. É aquela coisa, né? Que a felicidade e a tristeza não precisa de palavras para ser expressada. Então a gente quis abordar muito isso também no projeto. Realmente conseguiram. Pessoal, eu vou pedir uma licença rapidinho, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o FIB Produz.
Cada gota conta. Além da ação de conscientização, nós fazemos revisões diárias para ver se existem vazamentos nos apartamentos, nas áreas comuns. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Tem viagem um ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz. No programa de hoje a gente tem o Guilherme Godoy, que é aluno de audiovisual, segundo ano aqui da FIB, a Karina Rofato e o Jean Padovan, falando então um pouco a respeito do curta-metragem deles, chamado O Homem e a Felicidade, certo? A gente terminou o último bloco falando então dessa questão das emoções, que vocês, obviamente que era uma intenção desde o início, né, da construção desse material. E falamos então a respeito da não presença de falas, como a Karina colocou, o olhar muito expressivo, enfim, vocês foram mais para o lado das emoções com o olhar do que com as palavras. E eu queria ouvir rapidamente o Jean, que foi o ator, né, o único ator desse material. E eu fiquei curiosa, Jean, para saber de você, antes de tudo, como é que foi a preparação? Porque espero que o pessoal de casa concorde comigo, mas eu senti uma interpretação com bastante emoção, realmente. E o olhar bastante expressivo, como era a intenção, pelo que eles estavam contando, né, de tudo aquilo que você tinha que contar, né, com aquele material daquela história, você teve que contar com, obviamente, a sua interpretação, o corpo todo, mas o olhar me chamou muita atenção. Então eu queria saber primeiro se houve algum tipo de preparação, como é que foi para você lidar com essa parte. Você já é ator, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente não teve um roteiro, né, foi tipo bem orgânico mesmo. Eles falavam, faz a expressão de triste. Eu fazia, agora você vai pegar a estrela, a luz. Faz uma expressão mais de feliz. Foi bem assim, eles jogavam a ordem e eu obedecia, né? Certo. E assim, foi... Realmente eu me entreguei pro personagem. Eu confesso que foi o trabalho que eu mais me entreguei para fazer. Teve a parte do choro, eu realmente chorei. Pois é, realmente. E aliás, a edição de som ali me chamou a atenção, que foi muito bem casada, muito bem pensada. Depois a gente até pode falar sobre isso melhor. Várias pessoas me perguntaram, é colírio? Não, realmente foi lágrimas. E como é que funciona, Gia? É uma concentração muito grande? Dependia também da parte deles de te dirigirem naquele momento? Ou você busca as emoções? Sei que é uma pergunta meio batida, né, para quem é ator, mas realmente é algo que quem não é se surpreende, porque como é que vem? Como é que funciona esse momento de concentração? Bom, eu buscava na minha cabeça coisas que me deixavam bem triste, sabe? E com isso foi fazendo com que realmente a tristeza viesse e eu conseguisse chorar. Legal. E aí a direção então foi como você disse, né? No momento, olha para cá, olha para lá e faça uma expressão assim, uma expressão assado. Isso, foi bem isso. Olha, então parabéns para você mais uma vez, mas também para quem dirigiu, porque a gente sempre acha que isso realmente é um trabalho de muito mais tempo. E ele foi forte, viu? E ele foi forte porque colocar 2 câmeras, uma de cada lado no seu rosto, e tipo assim, você conseguir trazer essas lembranças naquele momento e conseguir se desligar daquelas câmeras é muito difícil. Imagino que sim, são tomadas muito próximas, né? Sim. Muito close e tudo mais. Guilherme, também buscando um pouco do que o Gia contou, como é que funcionou essa parte de edição de som, antes de tudo,
e os efeitos especiais, que eu acho que também, é claro que no produto final casa muito bem com essa questão dos olhares e das expressões que ele teve que demonstrar. Então, a ideia era realmente criar uma atmosfera ali. Então, o que eu parti, assim? Eu compus a música, aquela música lá com alguns... Apreço-a Isso, toda, 100%? Sim, toda, 100%. E peguei alguns sons que eu tinha de um banco que um professor tinha passado pra gente. Tá. Daí, assim, eu coloquei a trilha ali, fui juntando os momentos. Em alguns momentos eu até fiz a trilha junto com a imagem já pronta. E essa ideia de vozes, uma coisa meio lírica, um tanto lírica, né, um coral, para justamente dar essa ideia de infinito. Daí entra na parte, agora para fazer um casamento disso com a parte dos efeitos especiais, essa ideia também do infinito, das nuvens. A nossa ideia era justamente fazer com que aquele céu, ele expressasse o interior do personagem. Ele começa mais sombrio e ao final ele é mais luminoso, né? Inclusive a direção de arte, né, que a Karina teve uma ideia que foi brilhante na hora. Qual foi, Karina? Ele tava com um colete escuro no início e no final ele troca e põe o clarinho. Não sei se deu pra perceber. Eu não, preciso Mudou ver de o novo. céu. Mudou o céu, mudou tudo, inclusive a roupa dele. O colete de um preto, né, um azul escuro, foi para um creme. E os efeitos foram isso, sabe? Foram, eu acho que 15 dias direto pegando pra fazer. Após sempre porque, pega mais, né, nossa, Guilherme? é a parte pesadíssima ali do trabalho. Até porque o material de vocês é muito disso, né? Vocês têm, como a gente viu então a interpretação do Gian, um fundo de chroma key, e aí obviamente que todos os outros efeitos inseridos posteriormente, né? Sim. Essencialmente depois. Karina, e aquilo que eu sempre gosto de perguntar, como é que funcionou durante a gravação principalmente, mas no processo todo? O que de repente foi melhor do que vocês imaginavam, que funcionou muito bem, ou até pelo contrário, o que não deu certo, vocês previram, até que vocês não previram muita coisa, né? Não. Foi mais no teste. Mas teve alguma coisa que não deu certo e que vocês tiveram que repensar? Não, meu ponto de vista não. Acho que não, né, Gui? Meu ponto de vista acho que não. Foi tudo... Superou as nossas expectativas, pelo menos a minha, acho que superou. Eu acho que emocionou mais do que a gente imaginava que ia emocionar, na verdade. De uma maneira geral. Tanto os colegas, os professores que assistiram, a gente mesmo assistindo se emociona. Hoje à tarde eu assisti o vídeo e me emocionei de novo, assim. Então foi impressionante. A parte mais difícil que eu acho que a gente demorou mais para filmar foi a parte dele chorando mesmo. A gente fez uma pressão um tanto quanto pesada, psicológica nele para ele conseguir chorar. E ainda assim funcionou, né, Gian? Mas deu muito certo mesmo. Guilherme, você acrescenta alguma coisa? Concorda? Não, eu concordo com Algo ela. Algo que não deu certo? Eu acho que assim, teve um plano ali que a gente foi fazer que a gente usou muito dessa coisa do slow, né? Aquela ideia mais de câmera lenta, assim. Pra estar junto com essa suavidade, com esse conceito, com essa ideia. E teve um take que a gente fez muito rápido dele pegando a luz. Daí eu falei, não, isso aqui não ficou muito bom. O professor falou, olha, tenta corrigir isso aqui. Daí eu levei ele em casa, daí a gente fez ele devagar, pegando aquela luz. Vocês refizeram depois que o professor já havia visto. Sim, esse plano em específico. E daí a gente teve muito essa ideia também na edição de estar vendo essa questão de... mas como que a gente vai fazer? Como que vai mostrar que ele está pegando a luz? Então faz uma transição, a luz na frente, a mão vem, daí faz a transição, a luz Tinha marcação? desaparece. Vocês fizeram alguma marcação? Não, isso foi inserido depois. Isso foi inserido você depois. Pegou onde você quis, né, Gia? É isso? Olha, realmente, por isso que é interessante a gente contar dos bastidores, né? Porque eu, pelo menos que não entendo dessa parte, aprendo bastante. Pessoal, pra gente já encaminhar para um encerramento... Karina, que está com o microfone já a postos, você comentou já brevemente sobre isso, mas qual a avaliação que você fez sobre esse material, sobre esse projeto, o resultado final? Como eu disse, superou as expectativas, eu achei que ele ficou lindo, né? Acho que o Gui pode falar melhor, ele inscreveu a gente em vários festivais, onde a gente foi até um pouco à frente, fora do país. Ele já está nessa etapa, participando de... E assim, eu achei que foi o melhor material que eu fiz até hoje. Olha, apesar do outro ter me envolvido plenamente. Agora eu tô com os cabelos e tal. Mas eu achei que foi o melhor até esse momento. Foi o que mais me emocionou
Realmente. Você se envolveu. que eu me envolvi. Ainda bem que você topou o convite do sábado à noite, né? Sim. Assim, de Foi prontidão. ótimo. Guilherme, e você? Um pouco de uma avaliação final sobre o Eu trabalho fiquei todo. bastante satisfeito. Eu acho que assim, realmente atingiu as minhas expectativas. Eu vi que deu muito certo essa ideia de estar emocionando as pessoas, passar uma mensagem, deixar essa ideia da obra aberta, né? E eu fiquei muito feliz com isso. É um esforço assim que foi pesado, mas valeu a pena. E a intenção é inscrevê-lo em outros editais, festivais Sim, também, Guilherme? a gente inscreveu ele em mostra, já participou até de mostra em Atenas, sabe? Algumas Verdade. mostras de cinema lá em Atenas, festival, a gente foi mais à frente no festival no Canadá. E a gente está mandando para alguns nacionais também, principalmente, mas a gente está mandando aí. Agora Aí é uma só vantagem esperar. também, né? De vocês não terem que colocar a legenda, enfim, né? Porque é um trabalho que é universal, né? Em termos de linguagem. Sim. Isso é muito boa sorte para vocês. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, então, do Guilherme e da Karina mais uma vez, do Gia pela primeira vez. Voltem, né? Vocês, outras vezes, trazendo material interessante pra gente. Boa sorte com o material nos festivais e editais, enfim, e que venham muitos outros também. Tão gostosos quanto pra gente assistir também, cheio de emoção. Tá bom? Obrigada para vocês. Bom, e vocês ficam então com O Homem e a Felicidade, agora na sequência. Espero que vocês gostem também. E o FIB Produz fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.